Olá pessoal, estamos na aula 6 da série 1001 Dúvidas de Português. Nessa série abordamos os temas mais comuns e que geram mais dúvidas no uso da norma culta do cotidiano. Dúvidas e colaborações? Entre em contato comigo, Alexandre, pelo meu e-mail. E não se esqueça de acessar sempre o meu blog para ficar por dentro das novas postagens. Como já dito, a aula 6, a aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso da letra A. Pois bem, em português, a letra A tem várias aplicações e essas aplicações podem fazer um inferno na vida dos estudantes ou na vida das pessoas que queiram somente escrever um bom texto. O A pode ser um artigo quando determina um substantivo. Lembrando, toda palavra feminina de gênero feminino pode ter a letra A antes dela. Nesse caso, a festa terminou tarde. A feira estava muito cheia ontem. Cheguei. A mulher que estava sentada me viu e chamou a polícia. O A também pode ser pronome pessoal oblíquo. Lembrando, oblíquo é quando o pronome se refere a um substantivo dito anteriormente, mas se refere de forma indireta, contrário dos pronomes retos, que se referem de forma direta. Quando funciona como complemento verbal? Vamos ver aqui. Convidou a para a festa. Vamos imaginar a seguinte frase. João chegou, viu Ângela. Convidou a para a festa. Esse a é pronome por quê? Porque nesse caso ele se refere à palavra Ângela. Portanto, pronome pessoal se refere a uma pessoa do discurso e é oblíquo. Oblíquo porque é indireto. O vento machucou-a. Imaginemos a seguinte frase. A vaca pastava quando começou a tempestade. O vento machucou-a. Machucou quem? Machucou a vaca. Humilhou-a diante de todos. O a também pode ser preposição, quando se relaciona dois termos de uma oração, ou duas orações de um período. Exemplo, isso não interessa a ninguém. O tumulto não levou ao entendimento. Veja que está muito claro nesse caso aqui. O tumulto não levou ao entendimento. Eu coloco a preposição a para poder ligar as duas palavras. Levou a e a palavra entendimento. Como entendimento é um substantivo masculino, ele pede o artigo o. Daí fica o tumulto não levou a preposição, o artigo, entendimento, substantivo. Estou disposto a recorrer. Continuando aqui. Pronome demonstrativo, quando equivale a aquela. Chegaram 3 pessoas, mas não chegou a que eu esperava. Poderia dizer da mesma forma. Chegaram 3 pessoas, mas não chegou aquela que eu esperava. Olhei várias motos, mas não achei a que me foi roubada. Olhei várias motos, mas não achei aquela que me foi roubada. E vejamos então o a quando usado como substantivo, isto é, quando o a nomeia ele mesmo, quando nomeia a primeira letra do alfabeto. Nesse caso, e só nesse caso, ele recebe o acento agudo. Tá? Vejamos aqui. O A é a primeira letra do alfabeto. Ouviu todas as broncas e não disse um A. Existem erros muito comuns
Às vezes nós vemos em placas, né, o acento agudo sendo usado no A quando esse acento não é necessário. O acento agudo só é usado na letra A, repito, o A sozinho, quando o A se refere à primeira letra do alfabeto. Vejamos aqui. Numeral. Quando que o A tem valor de numeral? Quando ele exprime uma sequência, tá? Uma questão de posição. Um numeral ordinal. Veja aqui o exemplo. Comprou um ingresso para a fila A. O reeducando chegou ao pavilhão A e passou a refletir sobre o que fizera. Muita atenção! O uso da letra A, nos casos que nós estudamos, exige uma revisão de alguns conceitos gramaticais, como complemento verbal, objeto indireto, artigo e pronome. Portanto, sempre que surgirem dúvidas, convém consultar uma obra de referência, dicionários, gramáticas e outras tantas obras de referência. Ok? Mais uma aula chegou ao fim, muito obrigado pela atenção. Lembrando que dúvidas, dicas e sugestões serão muito bem acolhidas pelo e-mail. E não se esqueça de visitar sempre o meu blog para ficar por dentro de todas as novas postagens. Para todos que tiveram aí a paciência e o carinho de ouvir tudo que eu tenho para dizer, muito obrigado, valeu, até a próxima.